Boa noite, pessoal, todo mundo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos lá? Então vamos lá. Pessoal, sempre naquele compromisso de estarmos muito à vontade para perguntar, para interromper, né? A ideia é que a gente faça aqui uma troca de ideias, é conversar sobre a doutrina espírita. Doutrina espírita é a fé raciocinada, ela não tem verdades absolutas, ela exige que cada um de nós pense, raciocine e aplique o que aprendeu aqui na sua própria vida. O que nos importa aqui é o quanto a doutrina, o quanto o evangelho nos modifica, nos melhora como pessoas. É isso que nos importa, ok? Então vamos lá? Então vamos lá. Bom, na nossa reflexão dessa noite, pessoal, nós concluímos, falamos sobre a fatalidade, sobre conhecimento do futuro, sobre uma série de coisas. E aí eu fiz questão de pegar um trechinho do Livro dos Médiuns como um alerta para todos nós. Especialmente muitos espíritas, viu, pessoal? Muitos espíritas, que se dizem espíritas, conhecedores da doutrina, e que acabam tendo interpretações muito erradas do que podem ou não podem os irmãos espirituais. Então vamos lá. Lá no item 267 do Livro dos Médiuns, cujo nome real inteiro é O Livro dos Médiuns e dos Evocadores de Espíritos. Isso é na tradução literal do francês para o português. Mas o que é esse negócio de evocador de espírito? Para quem não sabe, à época, os evocadores de espírito eram o nome dado aos dirigentes de reuniões mediúnicas. Então o Livro dos Médiuns ele serve para os médiuns, serve para todos os espíritas, e em especial também para os dirigentes de casa, de trabalhos mediúnicos. E lá no item 267, Kardec vem nos contar quais são os tipos de espíritos e como é que se conhecem os espíritos. Então ele fala o seguinte: podem resumir-se nos princípios seguintes os meios de se reconhecer a qualidade dos espíritos. Por que qualidade? Tem vários tipos de qualidade de espíritos? Tem um sem número de qualidade de espíritos. Lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, nós temos toda lá uma classificação. E na verdade essa classificação, pessoal, ela não tem só 9, 10 ou 12, ela tem infinitos níveis diferentes de espíritos. Mas Kardec, com o auxílio do Espírito de Verdade, dá uma classificada meio geral, divide em 3 ordens, espíritos perfeitos, imperfeitos e bons espíritos, e tem outras subdivisões, tá? Então é desse tipo da qualidade dos espíritos que ele está falando. Nos diz um grande espírita, Arnaldo Rocha, que é um médium que trabalhou muitos anos com o Chico. Ele foi um dos primeiros a escrever, a gravar reuniões de desobsessão, publicou alguns livros sobre reunião de desobsessão, e ele fala uma frase, ele é muito assim, bonachão, muito brincalhão, e ele fala assim, olha gente, tem mais pilantra, enganador e sarrista do lado de lá do que do lado de cá. Tudo bem? Quantos espíritos estão encarnados no planeta? Cerca de 8 bilhões de encarnados. Quantos estão desencarnados? Há algumas estimativas. Emmanuel, há alguns anos, falou que seriam cerca de 35 bilhões de espíritos para evoluir na Terra. Dá praticamente aí 7 para 1, Então tem muito mais espírito desencarnado do que encarnado. E aí ele coloca um item lá, que é o 8º, que nos fala o seguinte: os espíritos levianos. O que são espíritos levianos, pessoal? Espíritos levianos não são espíritos maus, não são espíritos bons. Eles são espíritos que estão ali no meio, são brincalhões, são irresponsáveis. Mas Paulo tem isso no plano espiritual? Se tem. Bastante.
E é por isso que as casas espíritas, os médiuns de qualquer religião, olha, médiuns de qualquer religião, dê o nome que queira dar. Espíritos podem se comunicar conosco, sim. Saber quais são esses espíritos e qual a sua qualidade é que é o difícil. Então, Kardec nos fala que reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro. E precisam fatos, especificam fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Espíritos levianos são os que predizem futuro. Vamos continuar, depois a gente explica melhor isso aqui. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas. Quando esse pressentimento convenha, quem é que resolve isso? Deus. Só o chefe. Só o chefe. Ok? Nunca, porém, determinam. Por quê, pessoal? Será que os espíritos não estão sendo meio radicais? Nós estamos estudando as leis divinas, as leis que regem o universo, não é? Que são imutáveis, são inexoráveis, ou seja, não se dobram, funcionam e funcionam de maneira harmoniosa entre elas. O que a gente estudou na última segunda-feira? Lembra que a gente falou, olha, com conhecimento de futuro, você já imaginou se eu souber que vou receber uma herança muito grande de um parente meu que está adoecido? Isso vai mudar minha vida? Vai mudar meu modo de conduta? Ah, vai. Vai. Diz, inclusive, os espíritos que se bobear, a gente ainda vai dar um jeitinho de abreviar o desencarne desse parente. Né? E o que é isso? É ferir uma lei básica, que a gente tem falado toda noite aqui. Livre. Como é que eu posso falar que a Andréia amanhã vai pegar o carro dela, vai parar no posto de gasolina, vai encher, se ela chega amanhã, acorda e fala assim, eu não vou trabalhar. E aí? Como é que eu posso prever o que ela vai fazer? Então é disso que a gente está falando. Um espírito que prevê futuro, que marca datas, é leviano e desconhece a lei do Pai. Então, todas essas previsões, seja de qual maneira tenham sido apresentadas por meio de tarô, disso, daquilo, são todas falsas. São todas levianas, vamos dizer assim. Pode ser que alguma dê certo? Pode até ser que alguma dê certo. Mas é regra? Pode-se confiar? Exato, sempre temos a lei do livre-arbítrio. Paulão, fica tranquilo que amanhã não precisa nem trabalhar. Você vai ganhar na Mega Sena. Tá, aí eu não compro o bilhete porque o Espírito falou que eu vou ganhar na Mega Sena. Eu ganho? Você vende tudo e compra, porque você certeza que vai ganhar. Não vou trabalhar, compro um monte de bilhete e não dá certo. Pode contar uma piada rápida? Vocês conhecem a piada do número 7? Diz que o cidadão estava viajando, a trabalho, e pegou o endereço do hotel que ele ia ficar, falou, nossa, que interessante, o hotel fica na 7ª Avenida, né? Hotel número 77. Chegou no hotel, muito bom dia, olhou no relógio, eram 7h17. O cara falou, pois não,
seu quarto é o 707, no 7º andar. O cara parou e falou, louco. É muito 7, né? Subiu, foi até o apartamento, entrou na conta, viu o dinheiro que ele tinha para trabalhar da empresa, R$700 mil. Ele falou, cara, só pode ser um sinal, né? Falou, vou fazer mais um teste. Saiu do hotel, falou, vou andar 7 quarteirões à esquerda, vou virar na 7ª direita e vou ver o que acontece. Fez isso e acabou aonde? Na porta do Jockey Club. Não teve dúvidas. Pegou os R$700 mil da empresa, jogou no 7º cavalo do 7º páreo. O cavalo chegou em 7º. Não é? Não deu certo. Seguiu a lógica, né? Então, pessoal, a previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. E veja, aí vocês vão falar para mim, mas o Chico previu o início. O que é mistificação? Mistificação é enganar, é fingir algo que não é verdade. É um pouquinho diferente da fraude, né? É dizer que é um espírito bom que está falando, mas não é, né? Fantasiosa. Muita gente fala, mas o Chico, nossa, ele falou da data. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar lá. Data limite de Chico Xavier para o começo do mundo de regeneração. Acha para mim onde foi que o Chico falou isso? Jamais. Jamais. No entanto, muitos espíritos acabam propagando, porque a gente tem, pessoal, uma vontade muito grande de que as coisas melhorem. E a gente começa a fazer conta de chegar. E nessa conta de chegar, a gente destrói a doutrina e o evangelho, o que é muito ruim. Porque muitas pessoas acabam desacreditando na doutrina por causa dessas coisas. Existem muitas casas que prometem cura. Né? Preciso falar isso aqui. Tem muitas casas que prometem cura. Vai lá que você vai ser curado. Aí eu pergunto a vocês, nós já estudamos isso. E se aquela doença desse encarnado for uma expiação necessária para a evolução, a qual ele não vai ser curado? E aí? Aí a pessoa sai da casa espírita falando o quê? Não funciona, é tudo mentira. Falaram que ia curar e não curaram. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Kardec, quando começou a estudar e a separar a doutrina, lhe foi dito por um espírito, é melhor desprezar 9 verdades do que admitir uma única mentira. Então, na dúvida de uma comunicação espiritual, despreze. Né? Essa casa aqui está se preparando para a psicografia. Temos 2 pilhas lá dentro no escritório. Como nos ensinou Divaldo, né, através de Joana, quando que vai publicar, Paulo? Nunca. Isso aqui é treino. É treino. Né? Então, pessoal, muito cuidado com esse tipo de coisa. Tá? Espíritos não fixam datas. O tempo espiritual é diferente do nosso tempo espiritual. É diferente. Legal? Dúvidas? Mas e o tarô, a astrologia? Acredite no que você quiser. Tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Está lá no livro dos médiuns, né, item 267, questão subitem 8º. Bom, voltando então para o nosso livro dos Espíritos, nós estamos falando das leis morais, nós encerramos a lei da liberdade e hoje nós vamos começar a lei de justiça, de amor e de caridade, que também não é menos controversa do que as demais, né? Vamos lá? Então vamos lá.
Primeiro nós vamos falar de justiça e direitos naturais. Então Kardec pergunta aos bons espíritos: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Pessoal, toda hora o Kardec faz esse tipo de pergunta. Porque lá atrás a gente estudou a tal da lei natural, né? As coisas que são da natureza, que estão enraizadas no homem. E aí o Kardec pergunta de novo: aí, a justiça é uma lei natural ou é algo adquirido, né? Ou seja, o homem está aprendendo. Vamos ver. Ele está de tal modo na natureza, é portanto uma lei natural, né? Que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Então, pessoal, a justiça é um sentimento nato nosso. Está no nosso espírito. Está na nossa concepção. Quem colocou lá? Deus. Muito bem. Mesmo aquele que não conhece nada do direito, mesmo aquele que porventura não tem habitado em sociedade, diante de uma injustiça gritante, se sente revoltado. Então é disso que o Espírito de Verdade está falando, né? Se a gente pegar um eremita, que está lá há anos meditando numa caverna lá no alto do Tibete, e mostrar uma imagem de um assalto para ele, uma violência, o que ele vai fazer? Ele vai se indignar, porque é uma questão natural, ok? O progresso moral desenvolve, sem dúvida, este sentimento, mas não o dá. O progresso moral desenvolve o sentimento de justiça, mas não dá o sentimento de moralidade. Por quê, pessoal? E aí? Difícil? O progresso moral desenvolve o sentimento de justiça, mas não dá esse sentimento de justiça. Inicialmente está falando que está dentro da gente, porque se vê algo injusto, a pessoa se incomoda. Exato. No entanto, se a pessoa se sente injustiçada, eu acho que acaba provocando um sentimento de ira, raiva, que é o contrário, né, de buscar justiça. Porque muita gente se sente injustiçada e quer fazer a justiça Com as próprias mãos. Né? Então aí, por isso que eu acredito que não dá o sentimento de justiça. Porque quando a pessoa se sente injustiçada, ela não vai atrás da justiça plena, ela vai atrás do sentimento dela próprio. E aí vai contra a ideia, por exemplo, da caridade. Quase aí. Faltou dizer uma coisa. Tá tudo certo, faltou dizer uma coisa. Somos todos iguaizinhos? Quando a gente fala de progresso moral, quanto que é o meu, quanto que é o teu? O que para mim, como você disse, um senso de vingança que para mim, que sou guerreiro, é muito comum, pode não ser para o Nelson, que não é guerreiro. Então veja, à medida que a gente evolui moralmente, ou seja, à medida que a gente evolui espiritualmente, o nosso senso de justiça vai se apurando. Mas à medida que a gente evolui. Ok? É isso que ele quis dizer aqui. Vamos seguir. Deus o pôs no coração do homem, esse senso de justiça, né? Eis porque encontrais com frequência em homens simples e primitivos noções mais exatas da justiça do que naqueles que possuem grande saber. O que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade? Pessoas muito simples e muito humildes, indignadas
com a justiça que alguns grandes sábios estão fazendo. Em 1857, Kardec já falava sobre isso. Então vivemos isso até hoje. Não mudou nada. Não mudou nada. Mas por que não mudou nada? Olha, essa frase não mudou nada é muito bem-vinda aqui na conversa. Por quê? Pô, Paulo, então não melhora? É isso? Não é que não melhora. Quantos espíritos eu falei que nós éramos? 35 bilhões para se desenvolver moralmente aqui no planeta. 8 bilhões encarnados. A hora que sair esses 8 bilhões, quantos entram? Em que condições? Gente, vocês já ouviram a frase de que a história é cíclica? Se repete? Por quê? Porque a prova está aí, o que está variando são os espíritos. E a prova, gente, é a mesma. A gente continua cedendo o quê? A ganância. A gente continua cedendo ao egoísmo. A gente continua cedendo à sede de poder. Né? É cíclico. Mas não é que o mundo esteja piorando. Na verdade, ele vai melhorando cada dia. Né? E cada dia mais quem vai passando na prova vai reencarnando para ajudar os que vêm na prova de trás. Então o mundo, ainda que a gente não perceba, vai se melhorando gradualmente. Todo mundo faz essa cara, eu não sei não. Vai. Vamos ver, vamos andar um pouquinho mais para frente. Vocês acham que sim ou acham que não? E outra coisa que a gente não pode esquecer, né? Hoje, pessoal, a gente tem muita informação. Então a gente sabe de muita desgraça. A gente não lê na caixinha de fazer bobo nenhuma matéria científica sobre enxaqueca, algum médico que descobriu que o chá de chuchu cura de... A gente não lê. O que a gente lê? Desgraça, desgraceira, desgracíssimos e desgraçado. Só. Também por quê, pessoal? Lei de afinidade. E é difícil a gente admitir isso aí, né? É a nossa afinidade. O que a gente gosta? A gente gosta de ver o sangue correr da telinha da televisão. É o que ainda somos, né? Infelizmente. Então a gente acaba tendo essa impressão de que tudo está muito ruim, né? Se a justiça é uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de uma forma tão diferente e que um considere justo o que parece injusto ao outro? Entenderam? Se é uma lei da natureza, como é que pode ter uma variação tão diferente entre um e outro? Acho que eu já respondi isso na outra, né? Vamos lá. É porque a ela se misturam frequentemente paixões que alteram esse sentimento, como a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazem ver as coisas sobre um ponto de vista falso. Sempre que a gente fala dessas paixões, a gente entende meio errado, a gente pensa no amor, né? Então a gente veio aqui para vencer as paixões. Que paixão? A Patrícia? O meu amor da minha vida? O Carlão? O Antonião? Não. As paixões da alma. Né? O materialismo. Ciúme, o orgulho, o ódio, a vingança. Essas é que são as verdadeiras paixões que se refere aí à alma. É essas que a gente precisa... Então, a gente tem esse senso natural, só que essas paixões mascaram. Então nós temos um senso de justiça. Temos. Então, todo mundo sabe o quê? Que roubar os outros é feio. Né? Nós vamos ver isso mais para frente. Tá errado. E o que a nossa paixão faz com que a gente queira com quem rouba os outros? Que seja castigado. Aí é uma deturpação da paixão. É o senso de justiça.
é um senso de justiça desviado pela paixão. Né? É difícil? É difícil. Pessoal, lembre-se sempre daquela frase. Querer justiça é muito bom. Querer vingança não é bom. Queiram justiça, não queiram vingança. Ok? Vamos lá. Como é que a gente pode definir a justiça? O que é o justo? O que é o certo? O que é justiça? Alguém tem alguma ideia? Nós tivemos algumas dicas no Evangelho. É tipo a consciência que está na alma dos homens. A justiça é a consciência que está na alma dos homens. Mas a verdade sempre. Mas qual que é a verdade? A minha verdade pode ser diferente da sua. Porque a minha paixão, não que a verdade seja diferente, a minha paixão faz com que a minha verdade mude um pouquinho. Né? Ó, esse negócio de dar dinheiro para os pobres aí, isso é muito errado. A minha paixão deturpou a caridade. E isso pode virar uma verdade para mim. E, na verdade, vira para muita gente. Né? Bateu, tomou. Não vai ficar comigo, não vai ficar. Isso é critério de justiça? Isso é critério de vingança. Né? Como é que se pode definir a justiça? Alguém mais quer tentar? Vamos lá. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Tão fora de moda nos dias de hoje. Então cada um tem a sua verdade, tem o respeito de direitos. Cada um tem a sua verdade lá atrás, ok. Mas qual é o critério de justiça? Respeitar o direito dos outros. Então cada um tem o seu verdadeiro direito e o seu espaço. Sim. Aí a primeira coisa que o nosso egoísmo fala assim, mas eu? Ué, se todo mundo respeitar o direito do outro, vai respeitar o seu também. Olha que mundo perfeito. E hoje a gente vive um mundo meio que esquisito com relação a isso. Né? Por quê? Falar, porque eu gosto de pagode, então eu vou sentar aqui na sala da casa espírita e ouvir um pagodinho aqui no meu celular. Por quê? Porque eu tenho direito. É o que a gente vê hoje em dia, pessoal. Nós tivemos um problema numa igreja outro dia. O cara estava jogando videogame dentro da igreja, o padre o admoestou e... Aí você vai na rede social, ai, que padre ruim. Que senso de justiça é esse? Né? Aí é uma questão de senso, né? É a questão de justiça, né? Bom senso da pessoa e de justiça. Eu aprendi, né, já falei para vocês, eu falei isso aqui, eu aprendi com a minha mãe. Né? O seu direito vai até onde começa o do outro filho. Então, eu gosto de música alta, eu vou, domingo, 3 horas da manhã, ouvir um pancadão no meu apartamento no prédio. Por quê? Porque eu tenho direito. E o direito do seu vizinho, de dormir, de trabalhar. Eu já comentei com vocês que eu trabalhei 32 anos na Polícia Militar. 80% das ocorrências que caem nas mãos da Polícia Militar dizem respeito a exatamente isso. Falta de respeito do direito dos outros. É impressionante. Nós temos até um nome técnico, chama-se desinteligência. Desinteligência. Gente, brigam, Fernanda, por cada coisa. Desinteligência. A folha da sua árvore está sujando a minha calçada. Folha suja? Mas, bom, então,
A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E o que é que determina esses direitos? Aí agora também vai mais complicar, né? Tá, é o direito. E o que é que determina esses direitos? Duas coisas. A lei humana e a lei natural. A lei natural é essa que a gente já falou um pouco. E a lei humana. Por quê? Porque a gente vive em sociedade. Ponto. Né? Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. A lei dos homens, ela se moderniza, ela se adapta com o tempo. À medida que a sociedade vai ficando mais iluminada, como ele fala, mais evoluída, essas leis vão se melhorando. Ok? Vão se melhorando. Vão se modificando. Tá? Vede-se hoje as vossas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Então é aquilo que a gente falou, estamos sempre em progresso. Nós temos na história uma lei chamada Lei de Talhão, que a gente conhece ela como olho por olho, dente por dente. Em alguns países, essa lei ainda vige. Roubou, corta a mão. Causou um acidente, cegou o meu filho, cega o filho dele. Então veja, à época, essas leis eram tidas como justas. Hoje, com a evolução da sociedade, já não são mais aceitas assim. São mera vingança. Né? Mera vingança. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Né? Já comentei com vocês aqui, né, como é que fazia para descobrir se a pessoa era bruxa ou não na época da Inquisição, não é? Sabem, né? Era fácil. Eu não sei quem foi que criou essa lei, mas era fácil. Amarrava a candidata bruxa e jogava na água. Se ela flutuasse, ela era bruxa. O que acontecia com todo mundo? E aí falava o quê? Ah, não era bruxa. Não é interessante isso? Não era uma verdade deturpada por uma paixão com uma vontade de matar todo mundo que os caras achassem que tinha que matar? Então veja como evoluímos, pessoal. Né? Estamos melhores? Estamos melhores. Vamos lá. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. O que quer dizer isso aqui? A gente aprende no direito uma frase, nas primeiras aulas de direito. Nem tudo que é moral é legal. E nem tudo que é legal é moral. É isso que ele está falando aqui, ó. Questão de opinião. Quem concorda com a lei do aborto? É uma lei, é legal. Proibiram, inclusive, o Conselho Federal de Medicina de se manifestar sobre isso. Praticar o assassinato de crianças no útero da mãe é lei? É moral? Pelo menos, pessoal, para a nossa doutrina, para a nossa evolução espiritual, não. Tem muita gente que vai à rua, defende isso e briga por isso. Então é disso que ele está falando aqui, ó. Nem sempre o que está de acordo com a justiça, né, está de acordo com o direito que os homens prescrevem. Ademais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Pessoal, tem um monte de conduta que é juridicamente legal,
mas que no tribunal da nossa consciência nós vamos ser penalizados. Ok? Vou dar um exemplo bem bobo. As faculdades de Direito, no dia 11 de agosto, que é o Dia Nacional da Formação do Curso de Direito, faziam uma brincadeira com a lei. Uma brincadeira com a lei. Não havia, ainda não há até hoje, previsão legal de crime se você entrar num restaurante, com dinheiro no bolso, com carteira e recusar-se a pagar. É uma falha da lei. E os estudantes de direito, desde muito tempo sabendo disso, praticavam o chamado pendura. Eles faziam isso como uma demonstração de que há uma falha na lei. Então veja, é algo que não é legal, mas é imoral. Dentro do casamento, no relacionamento, eu diria que hoje as divisões nos divórcios são algo muito desiguais. O mundo mudou muito. Mudou muito. Antigamente, quando um casal se separava, cabia ao homem arcar com tudo e tal. Hoje tem mulher que ganha muito mais do que homem. Né? Digo mais, vou apanhar hoje aqui, né? A guarda de filhos, que até hoje o nosso direito dá preferência à mulher. E se a mulher for abusiva? E se ela for violenta com o filho? E se o filho com 12, 13 anos fala assim, quero ficar com o papai? A preferência é sempre da mulher. Por quê? Aí ninguém fala que é uma sociedade matriarcal. Para dar alguns exemplos do que está na lei, mas no tribunal da nossa consciência, né? Você lida com violência, né, Claudinha? Violência tem de tudo quanto é lado, viu, pessoal? Tem de tudo quanto é lado. Tá? Então, alguns exemplos do meu entendimento, tá? Que isso deveria estar já mudando com a nossa sociedade. Nossa sociedade já está bem mais aprimorada para ainda ter esses pré-conceitos lá atrás. Será que nos povos escandinavos, talvez, eles já tenham uma outra visão? Talvez, né, assim, outras culturas. Olha, eu não sei se você lembra, curiosidade disso que a gente está falando. Nós assistimos uma série espanhola onde o casal, olha que interessante, o casal na Espanha, tá? E aí eu fui pesquisar, isso é lei. O casal na Espanha separou-se e tinha filhos, ok? Os filhos ficavam na casa deles e os pais é que revezavam a casa. Olha que interessante. Era no seriado Machos Alfa. Isso. E aí, achei curioso, porque eu nunca vi isso aqui no Brasil. Então, eu separei do meu marido, só que as crianças, para não saírem de casa e manterem aquele mesmo ambiente, uma semana o pai saía, uma semana a mãe saía. E as crianças ficavam na sua casa, na sua vida, com as suas coisas. Interessante, né? Bom, vamos seguir? Ainda dá tempo. Posto de parte o direito, afastada aí o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Então, a gente está vendo aqui, estamos falando muito do direito da sociedade, o direito do homem, que ele existe para regular as nossas relações. Se a gente não nos regularmos, vira bagunça, qualquer ambiente. Se dentro da sua casa não houver uma certa regra moral, vira baderna. As sociedades são assim, né? Vou tomar liberdade, né? Nossa, estou trazendo os flashbacks da faculdade de Direito, né? Mas há uma frase romana, lá onde nasceu o nosso direito, em Roma Antiga. Ubi societas ibi jus, ubi societas. O que quer dizer isso? Onde houver direito, haverá sociedade. E onde houver sociedade, terá que haver direito.
Legal? Qual que é a base, então, da justiça segundo a lei natural? Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Olha lá o chefe ensinando. Modelo e exemplo. Na verdade, deveria ser tão fácil. Não era fácil? Lembra a frase que eu coloquei na semana passada? Que Cristo não pediu muita coisa para a gente, não. Não pediu para a gente escalar o Everest. Não, ele só pediu para a gente se amar. Só isso. E aí ele fala, né? Queira para os outros o que quereria para si mesmo. Aí tem uns filósofos aí, né, meio ateus, que falam assim, então, mas e se eu gosto de sofrer? Então eu vou querer que os outros sofram? Não. Queira para mim o que você gostaria para você. Você gosta de estar bem? Então você tem que querer que eu esteja bem. O que é que me faz bem? O que é que me faz bem? Não é? No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitado os seus direitos. Sabemos o que é certo e o que é... Pessoal, quem aqui não sabe o que é certo e o que é errado? Foi isso que eu falei aquela hora, que estava impresso na alma, Não é? na consciência. Quem aqui realmente não sabe? Quem aqui não sabe que furar fila no banco, no supermercado, é feio? Né? Quem aqui não sabe? Quem aqui não sabe que enganar os outros é feio? Aí a gente volta lá naquele tribunal da consciência. Lembra que eu falei para vocês? Olha o cuidado aqui. Não é praga, é aviso. Lembra que eu falei que tudo, absolutamente tudo, o que fazemos, o que pensamos e o que vivemos, grava no nosso espírito. E em momento oportuno, vamos rever e vamos assistir. E aí é você com a sua verdade, sem mentiras. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, é onde a gente vê tantos irmãos em sofrimento aqui nas quartas-feiras. Tanto arrependimento, tanta culpa, tanto arrependimento, tanta culpa. Porque não sabiam disso, não acreditavam em nada. Né? Olha, esse critério de justiça, eu vou contar uma historinha do Chico. Né? Porque esse negócio de justiça e lei é muito pesado. Né? Conta o Haroldo, né, que o Chico, quando ia comprar tomate da quitanda, diz que ele foi junto e viu o Chico Xavier pegar um tomate bom e um tomate ruim. Ele pegava um tomate bom e pegava um tomate ruim. E aí diz que a irmã do Chico falou, Chico, não tá louco? Não sabe mais escolher tomate? Você pega um tomate bom, um tomate ruim? Ele falou assim, mas minha irmã, se eu pegar só os bons, o que é que vai ficar para os outros? Quem de nós aqui está pronto para isso? Né? Mas todo mundo quer ser o Chico, né? Todo mundo quer ter a mediunidade do Chico, quer ter a visão do Chico. É fácil, pessoal, é só seguir esse caminhozinho aí, ó, né? Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem, em circunstância idêntica. Está na dúvida? Se coloca no lugar da pessoa. É a historinha da espingarda, da causa e da consequência, que a gente tem contado tanto aqui, né? Está na dúvida se acha legal fazer isso para a pessoa? Se coloca no lugar dela. É isso que você queria que fizesse com você? A dúvida acaba rápido, né? Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. O problema é que tem gente que vem de fábrica sem
consciência. Pessoal, são irmãos que eles estão em evolução. Vão estar convivendo com a gente? Vão estar convivendo com a gente. Nós temos que ter paciência? Temos, mas eles também têm que ter esse mancômetro. Porque senão também não evolui. Né? Acho que dá tempo de ver uma última. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nasce-lhes obrigações especiais? E aí? Se viver em sociedade é estar com o outro, é aprender a respeitar o espaço do outro, a respeitar o livre-arbítrio, as diferenças. Os direitos dos outros. Nós não temos que viver em sociedade? Não é lei? Lei de sociedade? Porque fora da sociedade a gente não evolui. Paulo, se eu ficar sozinho lá no plano espiritual, na erraticidade, 400 mil anos estudando, parabéns. Você vai evoluir? Não o que você precisa. Por quê? Porque você tem que conviver em sociedade. Você tem que vir aqui aguentar a palestra do Paulo. Né? A Patrícia tem que aguentar. Vai pro céu sem escala. Não é? É isso, pessoal. Lei de sociedade. E aí? A gente tem obrigações especiais? Tem? Vamos lá ver. Certo. E a primeira de todas, olha lá, Fer, é a de respeitar os direitos dos seus semelhantes. Né? Tão fora de moda. Olha, é a terceira ou quarta questão que o Espírito de Verdade repete para a gente o quê? Respeitar o direito dos seus semelhantes. Sendo que o direito dos seus semelhantes vai até onde? Até onde começa o seu. Né? Porque também não é só o seu semelhante que tem direito, senão é o que eu falei. Eu adoro o pancadão, eu vou botar um pancadão aqui na palestra espírita. E vocês têm que respeitar o meu direito. Tudo tem seu lugar e tem sua hora, né? Vai curtir o pancadão lá com o pessoal do pancadão. Né? Nada contra, mas tudo tem seu lugar e sua hora. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. No vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. É o que eu falo, pessoal, a gente não, olha, quase todos nós, a gente não quer justiça, a gente quer vingança. E vingança é diferente de justiça. Não é? Eu quero que o cara que me deu a fechada no trânsito bata no poste. Isso não é justiça, isso é vingança. É querer o mal. Não é? Essa a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. Quanto tempo vai levar para a gente chegar nesse ideal aí? A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Vocês estão entendendo quando vai ocorrer a transição para um planeta de regeneração? Quando cada um de nós, cada espírito encarnado e desencarnado, quando será? A partir do dia 19 de abril de 2019, porque vai amanhecer nova era, como dizem alguns holísticos. Não. Pessoal, a transformação não é no planeta. A transformação não é no planeta. A transformação é em cada um de nós. E todos. Porque Jesus falou que não vai ficar uma única ovelha
para trás. Entenderam? Vamos começar para a gente sair logo disso daqui? Me ajuda, gente, que eu também não aguento mais esse planeta de provas e expiações. Vamos andar com a nossa evolução? Vamos começar a ser bom de novo? É isso aí. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, muito obrigado a todos. Uma boa noite e até a próxima semana. Obrigado.